Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Olha só que legal, mais uma vez você está por aqui. Deixa eu tentar, vou pensar aqui. Você acabou de assistir um corte aqui no canal e aí você falou, cara, eu gostei dessa entrevista. Eu vou assistir um episódio completo do Youngcast. Eu acertei, né? Se eu não acertei, você veio do nosso Instagram. Acabou de ver um corte do Youngcast lá no Instagram e você falou, cara, eu quero assistir uma entrevista completa nesse podcast. Se foi isso que aconteceu, seja muito bem-vindo. Se não foi isso, se você está aqui porque você apenas clicou no vídeo e caiu aqui, você acabou de clicar no maior podcast gospel do Brasil. Então seja bem-vindo, porque aqui a prioridade é quem? É claro que é você que nos assiste, que nos acompanha. Eu já aproveito para você que está aqui pela primeira vez. Eu sou o André Mendes, primeira coisa, sou o André Mendes, o anfitrião aqui nesse podcast. E agora você pode clicar no botão de inscrever-se, ativar as notificações, para que toda vez que a gente estiver aqui com um novo convidado, uma nova entrevista, você vai ser notificada e notificado que o Youngcast está no ar. Nosso Instagram, nós estamos... Muito bom o nosso Instagram, estamos tendo resultados maravilhosos, já estamos aproximando de 400 mil seguidores e vocês sabem que para nós aqui é mais que números, são pessoas que diariamente recebem nossos conteúdos e são alcançadas com tudo que os nossos convidados eles deixam aqui a cada entrevista, a cada tempo de mesa. Então você pode ir lá no nosso Instagram, você pode nos seguir, todos os cortes dessa entrevista eles estarão disponibilizados lá no Instagram para que você possa curtir, enviar para os seus amigos, compartilhar com seus familiares e alcançar mais pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui mais um grande amigo, nós estamos recebendo aqui ele que é o pastor presidente da Igreja Apostólica Tempo de Vencer, que está fazendo um trabalho maravilhoso ali na região do Itaim Paulista, o ministério está expandindo. Ele que é o esposo da Jéssica e tem aí o filhote, o Davi, né, que eu acredito que assim como eu também é um São Paulino, né, produção? Porque o Léo que tá na produção ali, o Léo é São Paulino, né? Aí, ó, ele falou que é São Paulino roxo, tricolor de coração. O Léo hoje, ele está responsável por gerar as melhores transições para vocês, tá? Então hoje o corte que vai acontecer aí vai com o selo de qualidade do Léo, que é hoje o nosso produtor que está ali por trás das câmeras. Eu recebo ele, senhoras e senhores. Então, aplausos aí, receba com muito carinho a nossa energia, nosso grande amigo, o pastor Rafael Felipe. Seja bem-vindo ao Youngcast, meu amigo. Fala, André, que Deus te abençoe, paz do Senhor, é um prazer estar aqui. Cara, e corrigindo, né? Sabia. Meu filho é corintiano. Ó, Léo, fiel até no time. Não. Vem aqui, Léo, pra mim, ó. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ele já começou errado. Corintiano não, pô. Mas eu amo os corintianos, tá bom? Todos os corintianos, inscritos que são corintianos, vocês são bem-vindos aqui no canal. Amo vocês, hein? Vamos lá, meu parceiro. Nós estamos hoje aqui tendo essa oportunidade de conversar, de sentar para bater um papo, e você é um cara que é oriundo da mesma região que eu vim, que é o Itaim Paulista, né? Que a gente chama o Itaim Paulista de celeiro, é um celeiro ali tem muita gente boa, muita gente talentosa. Fala um pouco para mim sobre como que tá aí o ministério, já aproveita e manda um abraço aí pra esposa, senão você chega em casa e apanha, hein? Cara, ali no Itaim Paulista, cada igreja nasce de 5 pregadores ou até mais ali na nossa região, né? Mas voltando lá, vamos lá, falar da minha esposa, a Jéssica, é o amor da minha vida, é uma parceira, é uma amiga, uma companheira, uma mulher que Deus me deu e através dela Deus realizou o maior sonho da minha vida, que era ser pai, né? Me tornei pai do Davi. Davi, nome forte, hein? hein? Tem 1 ano e 8 meses. Você vê, você até falou algo agora que eu lembrei, um nome forte. Deus me deu esse nome, né? Eu sempre quis ter um menino, sempre tive a certeza quando ela estava grávida que ia ser um menino. E eu sempre tive esse nome no meu coração, que era Davi. E aí a gente casou. E quando ela engravidou, a gente foi falar de filhos, né? Uhum. E o nome do filho. Cara, por incrível que pareça, era o mesmo nome que era o mesmo nome desde a infância, que também era Davi. Então, meu filho, de todo jeito, ele ia ser Davi, né?
E como é pra você, assim, ô, Rafael? Por exemplo, você teve um filho agora, é o seu primeiro filho. O que isso mudou na sua vida? Como foi pra você, assim, ter filho? Cara, muda tudo. Muda tudo. Eu acho que você aprende algo chamado força de um pai. Você aprende a força do amor, né? Por exemplo, se um crocodilo vier te atacar, você corre de medo dele. Sim. Mas se na boca do crocodilo tiver o seu filho, você foi. avança para cima do crocodilo sem medo nenhum. Porque o amor, ele vence o medo. Você percebe que num campo de execução tem você e uma pessoa. E aí o soldado pega uma arma e ele fala assim, olha, só tem uma bala agora. Ou morre você ou ele. O que você vai falar? Morre ele. Eu fico vivo. Eu quero ficar vivo, é. Mas se Sim. do seu lado tiver o seu filho, Uau. você vai falar, morre eu. E ele Fica vivo. E se a força é de um amor, porque o amor, ele acaba sendo maior agora do que a própria vida que você tem. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, por aquele que todos os que creem no amor do filho não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo profundamente, a ponto de dar o seu único filho. E a gente aprende, eu aprendi a força desse amor a partir do dia que eu vi o rosto do meu filho quando ele nasceu, cara. É algo extraordinário. Ou seja, é interessante demais isso. A gente pode até dizer que, por exemplo, o amor de um filho pelo pai, ele nunca vai superar o amor do pai pelo filho? Não. O pai e a mãe sempre vai amar bem mais. Você percebe que hoje em dia, André, os pais querem deixar uma herança para o filho. Eu penso assim, mas eu tenho outra linha de segmento. Eu acho que a gente tem que aprender a deixar um legado para o nosso filho. Por que herança? Qual a diferença? Herança, você espera o seu pai morrer para você ter. Mas o legado, eu posso perder o meu pai, ou eu posso perder tudo aquilo que o meu pai me deixou, mas eu não perco aquilo que ele me ensinou. Então você pode perder casa, carro, tudo que o seu pai deixou para você. Mas se o teu pai deixou o coração dele em você, você sempre vai ter o teu pai com você. Então tem gente hoje que fala assim, eu quero trabalhar muito para deixar uma herança, mas isso se acaba. Será que você não está gastando a sua vida trabalhando, querendo deixar coisas para o seu filho? Não que você não possa. Sim. Mas você está esquecendo de deixar o principal, que é o seu coração no seu filho. Eu acho que isso é o que está faltando para muita gente, para muito pai, para muita mãe, para muita família. Os pais estão me ouvindo? Deixe o seu coração no seu filho. Isso que vai mudar ele. Uau, aí quando você fala de paternidade, é impossível não falar de filho pródigo, né? Porque a gente encontra ali nesse texto, a gente encontra irmandade, porque de certo modo, por mais que o irmão mais velho, ele tinha um comportamento com relação ao irmão mais novo, meio que de disputa, de ciúmes, enfim. Mas eram irmãos, então era uma casa que tinha irmandade e tinha um pai, né? Porque um pai tinha 2 filhos. A gente fala sobre justamente esse ponto, paternidade. Quais são as maiores lições que, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela nos apresenta sobre paternidade? Você vai ver que o filho, ele faz tudo o que faz, né? Mas quando volta, o pai está de braços abertos. O amor, ele acaba superando os erros do seu filho. Meu filho errou nisso, mas eu não deixo de amar. Ou está errando nisso. Mas a mãe ali e o pai não deixam de lutar pelo filho que tem. Eu acho que o maior sucesso que uma pessoa pode ter, ou um pai ou uma mãe, é dentro de casa. Uau. O maior sucesso que você pode ter na vida é dentro da sua casa. Porque não vale ter sucesso fora se dentro da sua casa é um fracasso. Eu quero, ao invés das pessoas me admirarem, saber que os meus filhos vão me admirar, que a minha esposa me admira, que a minha casa me admira. Isso sim é ter sucesso.
Uau! Senhoras e senhores, é melhor fazer sucesso dentro de casa e as pessoas não te reconhecerem tanto do que inverter. Ser um campeão fora de casa e um derrotado dentro dela. Famoso fora, mas desconhecido dentro. Famoso fora, mas você, na sua visão, você acha que hoje isso acontece muito, principalmente assim nas igrejas? Você acha que tem muita gente hoje que ela é aplaudida por todo mundo, mas talvez em casa esses aplausos não existem? Você já ouviu aquela história que se conta assim, que o camarada era pastor? Uhum. E aí a filha dele falou assim, mãe, eu queria morar na igreja, bota o meu colchão lá. Porque o meu pai é melhor lá do que aqui em casa. Então é de se pensar. Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro, mas está perdendo a sua própria casa. Aí você vai em presídios, são filhos de quem? De crente. A maioria dos que estão presos são filhos de crente. Por quê? Não deram o coração devido ao seu filho. Aonde é que tem mais Bíblia? Dentro da cadeia. Por quê? Quando eu não dou Bíblia dentro da minha casa, eu tenho que levar uma dentro da cadeia pro meu filho. Por isso que a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar. No caminho que deve andar. Quando cresça, ele jamais vai se desviar do caminho. Aquilo que você falou, isso que você falou antes é muito interessante. Porque existem pessoas que acham que estão ensinando, mas fora da nossa linha, né? Que já está traçada para a gente seguir. Nós temos um manual, que é a palavra de Deus. E é o que permanece. É o que permanece para sempre. Agora, uma coisa que a gente sabe que é algo real, né? É algo que você acabou de falar e isso todo mundo que está assistindo sabe que isso de fato é real. Nas cadeias, cara, nas prisões, muitas pessoas que estão lá são pessoas que são oriundas de famílias cristãs. Tanto que até os nomes, né? Os nomes são Pedro, João, Tiago, né? Tiago. Você acha que... Qual é a lacuna que está tendo aí? Onde está tendo o erro principal que está fazendo aumentar ainda mais o número de afastados no Brasil? Tudo se começa dentro de casa, né? Criação é tudo hoje. Por exemplo, antigamente, a gente brincava na rua, cara. Na rua, sim. Hoje, você não vê crianças na rua. Justamente também por causa da segurança. Né? O mundo está mais perigoso. O que está acontecendo hoje, antigamente não acontecia. E os pais se privam. Só que se tratando de educação de pai e mãe, como diz o ditado, educação vem de berço. Eu acho que o pai tem que sentar com o filho, tem que sentar com a filha, a mãe tem que sentar com o filho, tem que sentar com a filha. E falar toda a verdade do mundo que acontece. O bem e o mal. Mostrar tudo, todos os caminhos. Falar sobre tudo. Aconselhar. Sobre tudo. Não é só deixar ver. Tá aí, meu filho tá aí. Eu acho que filho não se cria. Filho se treina. Filho não se cria, filho se treina. Criar, a gente cria cachorro, animal. Sim. Filho, você treina ele pro mundo. E se você não treinar o seu filho pro mundo, seu filho vai padecer muito na vida. Já nos primeiros desafios da vida. Ele vai sofrer, a falta desse treinamento vai fazer ele sofrer já nos primeiros desafios. Com toda certeza. Você nasceu, como é que foi o seu lar? Você cresceu em um lar cristão? Você já nasceu... Tem gente que fala assim, você nasceu no berço evangélico. Isso. Aí quando alguém fala pra mim assim, nasceu no berço evangélico, eu imagino uma fábrica chamada berço evangélico, porque na verdade ninguém nasce no berço, né? Mas você nasceu já com os seus pais eram cristãos, de uma família cristã? Família da minha mãe, ela é toda praticamente evangélica. Evangélica, sim. A parte do meu pai, alguns sim, alguns não. Tem distinções de religiões? Isso. Religiões, Sim. E assim, eu cresci numa família muito pobre, né? Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha aí 2 anos de idade. Uhum. E aí fui morar com a minha avó. E fui criado ali por eles, e louvo a Deus por isso, que deram a vida. O meu avô, ele cavava poço para poder trazer alguma coisa para sustentar. Eu que era o neto, né? Que ele tomou por filho e os filhos dele também. Então, assim, uma infância muito difícil, muito sofrida, cara.
Se eu ficar falando que a gente era pobre, eu acho que não chega à pobreza que a gente era. Sim, era muito além. É muito além. Mas hoje tudo mudou, né? Hoje tudo mudou. Mas, por exemplo, brinquedos mesmo, eu era aqueles brinquedos que passavam de geração em geração, sabe? É, Que foi do meu tio, do primo. E aí quando chegava em mim, chegava às vezes com a perna de um, assim, um braço. Os brinquedos eram o verdadeiro Transformers, né? Faltava recursos, mas sobrava amor, né? É, mas a gente sempre foi unido e nunca faltou a presença de Deus. Dentro da casa da minha avó, da minha bisavó. Era tudo ali no mesmo quintal. Mas a gente passou bons bocados. Minha mãe me conta algumas coisas, eu ainda lembro. E ela me contou uma vez que ela não tinha o dinheiro para comprar um dipirona para mim quando eu era criança, cara. O dipirona hoje, eu não sei se tá R$1. Uhum. E não tinha um dipirona na época, dinheiro para comprar isso. E eu delirando de febre, entendeu? Então, assim, era coisas... Se eu for contar aqui, mexe muito comigo. Sim. Eu tenho que segurar as lágrimas para não chorar, porque... A gente sabe de onde a gente veio e tudo que Deus fez, né? Tudo que Deus fez. Hoje, a casa da minha avó, se você for olhar ali, é a mais bonita da rua. Hoje se você for olhar todos os cômodos, é uma realidade completamente é a maior, diferente. Sim. Né, de todos os cômodos que tem. Enfim, a realidade é totalmente outra. Mas quem olha, igual quem olha para você hoje, Sim. não imagina a sua trajetória para chegar onde você chegou. Sim. Então, por isso que a gente tem que aprender a olhar para alguém e respeitar a história que aquela pessoa construiu para chegar onde chegou. Porque também um ponto importante disso aí é que ninguém constrói com facilidades, né? Quando você decide construir algo, fazer algo, criar algo, você já de imediato tem os seus primeiros desafios, né? Toda a história de pessoas que está construindo, se você parar para conversar, o começo praticamente é igual para todas. Sem apoio, sem alguém que acreditasse, sem alguém que investisse. Você também foi assim? Você já sofreu rejeição no início do seu ministério? Nasci na igreja, na verdade, assim, eu não tive opção, né? De escolher entre mundo e igreja. Eu já fui empurrado ali, você vai ser crente, ponto final. E quando a gente vai crescendo, a gente percebe que foi o melhor caminho, né, que a nossa família nos ensinou. E... desafios muito grandes, né? Ainda mais porque eu comecei a pregar muito cedo, a acreditar numa chamada muito cedo. Eu comecei na igreja tocando instrumentos com 7 anos de idade. Eu toco vários instrumentos aí, quase todos os instrumentos, porque aprendi na igreja, né? E aí com 9 anos foi a minha primeira pregação. Eu preguei para as crianças. E dali começou a despertar um lado que eu não conhecia. Porque eu achava que eu ia ser músico para Deus, né, um levita. E aí depois que eu preguei com 9 anos, começou um lado que eu falei, opa, eu gostei disso aqui. Fez sentido. E aí assim, preguei ali, depois não preguei mais, e aí continuei lendo, estudando e aprendendo. E na época a gente não tinha dinheiro para comprar livro, não tinha dinheiro para nada, não tinha internet, né? Não existia internet. E sempre lendo a Bíblia, e lendo. E aí com 14 anos foi aonde começou, né? Eu comecei a pregar em casas, em pontos de pregação. Eu comecei a pregar na frente do espelho. Você pregava na frente do espelho? Eu comecei a pregar e teve uma pastora ali da região, da minha avó. Sim. Ela tinha uma igreja bem na rua de trás. E aí, ali foi para mim uma escola, né? Que eu comecei a pregar ali nos dias que não tinha culto na igreja que eu tocava, né? Que eu nasci. Eu nasci no Brasil para Cristo. E aí eu ia lá, pregava na igreja dessa pastora. Uma igreja bem pequena, bem simples. Mas ali foi onde me desenvolvi. Peguei gosto, sabe? Peguei gosto. Porque assim, pregar não é um dom. Pregar é você atender a uma ordem de Deus. Ide e pregai o evangelho. E aí eu comecei a tomar gosto por aquilo. Só que eu fiquei naquele impasse, André. Se eu ia ser músico, ou se você ia ser... ou se eu ia ser
pregador da palavra. E eu fiquei naquilo e não entendendo muito o meu chamado, né? Sim. O que eu vou fazer para Deus? Eu subia monte, descia monte e continuei tocando. E aí recebi os convites, saía para pregar com 14, 15 anos. Pouco mais, né? Já demonstravam Pra mim já certa... era o bastante. Sim. Já era o bastante, sempre sonhando. E como é que eu entendi meu chamado? Começou a arder mais forte dentro de mim esse lado de levar a palavra do que você levar um louvor, né? Deus começou a despertar isso em mim. Eu acho que Deus ele estava me virando para outra área totalmente. E aí eu descobri uma coisa. O chamado encontra a gente. O chamado encontra. Quando o chamado me encontrou para o ministério da palavra de Deus, eu me lancei mesmo. E você olha para a Bíblia, o chamado encontrou Moisés numa sarça. O chamado encontrou Gideão num lagar. Yes. O chamado encontrou Jeremias quando era uma criança. O chamado encontrou Pedro quando estava pescando. O chamado encontrou Saulo quando ele estava perseguindo. Então o chamado nos encontra. Mas aí tem o outro, porém, de todo mundo, André. Que qual é? E aí, será que vai dar certo? E o medo, e a insegurança, né? De você começar aquilo, será que vai ser aceito pelas pessoas? E o que a gente percebe? Deus, ele vai gastar mais tempo tentando te convencer do seu chamado do que salvando uma cidade. Vou falar de novo. Forte. Deus gasta mais tempo para convencer Gideão. Deus gasta mais tempo para convencer Jeremias. Deus gasta mais tempo para convencer Samuel. Deus gasta mais tempo para convencer Jonas do que salvando uma cidade. Só que quando chega o tempo de Deus na vida de alguém, sai da frente. Ninguém segura mais. Quando chega o tempo, o chamado te acha. E o chamado me achou, né? E eu comecei a me despertar para isso. Eu fiz até uma promessa a Deus. Fiz um voto a Deus. Na virada de ano, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu falei para Deus assim: Deus, eu vou fazer esse ano que vai entrar 365 esboços. E eu vou fazer um por dia. Eu quero terminar um ano com 365. Cara, e todo dia eu tava a fundo na Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Pra cumprir aquilo que eu... E tinha dia que eu fazia logo 2 de uma vez. Logo 2, acreditando. 3 de uma vez, E eu sempre orando a Deus, falando assim: Senhor, eu quero chegar um tempo na minha vida que eu quero pregar de manhã, de tarde e de noite. E o tempo vai passando, né? Sim. Os anos vão passando. E quando eu terminou aquele ano, que eu cumpri o que prometi, no dia 31, na virada de ano, eu de joelho dobrado de novo, eu falei: Senhor, esse próximo ano eu vou fazer mais 365. E durante 2 anos eu fui fazendo. Aquilo foi bom pra mim, cara. Foi bom pra mim, porque... E às vezes eu pego... lá na minha mãe tem muita coisa que eu escrevi, né? Às vezes eu pego os escritos, os cadernos, os esboços meus de antigamente, e eu falo assim: caraca, parece que eu escrevi hoje. Tá tão atual, sabe? Há uma conexão. Você olha assim e você fala: poxa, eu tinha essa idade. Às vezes, poxa, eu tô até melhor do que essa aqui. Muito bom, cara. Eu amo a Bíblia e eu não sei fazer outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. Sim, agora, qual é algo que assim é primordial para todo jovem pregador? O cara que ele já entendeu o chamado dele, o cara que entendeu que ele tem aí essa responsabilidade de ser um pregador do evangelho, qual é algo que ele não pode abrir mão? O que é mais importante para esse jovem? Que ele não pode abrir mão? Isso. Sua vida com Deus, seu tempo de oração, você tomar cuidado com as suas amizades, com quem você traz para perto de você.
E você sempre seguir aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Obediência a Deus. Essas coisas não podem faltar, né? Se você é fiel a Deus, você consegue ser fiel a tudo, a qualquer coisa. Quem não é fiel a Deus não é fiel a nada. Não é fiel a nada. Quem não é fiel a Deus, quem não é fiel a Deus não é fiel a nada. E isso vale tanto para relacionamento e amizade, né? Porque a pessoa que não for fiel a Deus, ele pode ser um amigo que vai trair o outro. No relacionamento também ele vai trair a esposa. Você tem já teve assim, por exemplo, na sua história, traições? Você já foi traído por amigos que você acreditou estarem próximos de você? Cara, já fui bastante. E Mas qual foi a maior lição que você aprendeu? Ou as maiores? Mas aprendi que tudo coopera, né? Tudo coopera e tudo é uma fase. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás. Ninguém é o mesmo de 5 anos atrás. Ninguém é o mesmo de 15 anos atrás. E a gente aprende com os nossos erros. Mais com os erros do que com os nossos acertos. E tudo coopera para o propósito. Tudo te empurra para o propósito. Se você olhar para mim e falar assim, se você voltar ao passado, você tem vontade de apagar alguma coisa que você fez, eu não tenho vontade de apagar nada. Eu acho que tudo cooperou para eu chegar onde cheguei. Tanto erro como acerto, tudo te leva ao seu propósito. Foi benéfico, né? Amadurece a gente cresce mais. A gente pode tirar coisas boas da dor? Sempre. Sempre. Do meio de uma tempestade, do meio de um vale, do meio de uma caverna. É extrair de você o seu melhor. No meio da dor, é você tirar de você o seu melhor. Você, mesmo que está doendo, mesmo que você está sofrendo, de certo modo, ou seja, de certo modo, a dor ela está te ensinando. Sim. A dor se comunica com a gente. Cara, você já percebeu? Isso é forte. A dor ensina. O que você falou é forte. A dor transmite uma mensagem. A dor transmite uma mensagem. Toda dor transmite uma mensagem. Qual é essa mensagem? Eu me queimei aqui, né? Fui fazer algo na cozinha e acabei me queimando. Eu senti dor. Qual foi a dor? Essa dor transmitiu um alerta. Um alerta. Que o óleo estava quente, perto do fogo ali é perigoso. Então, quando a mulher ela vai gerar, ela sente uma dor chamada dor de parto. Então, toda dor, ela se comunica com a gente. Quando morre alguém, é chamado da dor da morte, né? E assim, os processos da vida também. Sara está sentindo dor, mas a dor que ela tá sentindo, que vai nascer Isaac, mas essa dor está transmitindo para ela assim, ó, a sua casa vai crescer. Vai ter mais um aqui dentro. Quando você tem um filho, até a sua oração aumenta, cara. Você orava por você, e você casa, você ora por você e pela sua esposa. Aí você tem um filho, a oração aumenta. Tudo aumenta. Você ora por você, por ela e pelo filho. Dívida aumenta também. Tudo aumenta junto. A dívida é a primeira a aumentar. Mas a dor transmite uma mensagem. E eu quero profetizar sobre a sua vida que essa dor está transmitindo uma mensagem de crescimento. Depois da dor, virá um tempo de crescimento sobre a sua casa. Agora, pastor, quais são as lições que a gente consegue extrair, por exemplo, de Pedro, né? Um cara extremamente corajoso que, ao ver Jesus andando sobre as águas, ele fez uma prova. Olha, eu quero ir até você. O que a gente consegue extrair de Pedro nesse texto? Sair do comodismo. Pedro estava dentro do barco, ele experimentou o que ninguém experimentou nessa terra, que é andar sobre as águas. Um homem igual eu e você. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de Pedro. Um homem igual eu e você, que não tem poderes. Quando eu citei Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas por que ele andou? Porque antes de andar ele teve que fazer algo que poderia doer, poderia ser incômodo, que é o quê? Descer do barco. A gente só vai conseguir viver algo extraordinário na nossa vida se a gente sair do comodismo. Tem barcos que Deus está mandando você descer para viver o que você nunca viveu. E dentro desse barco você não vive. Dentro desse barco você não avança, né? Dentro desse barco você não... Não caminha, você está parado, estagnado. Então, tem que ter uma decisão. Se acomoda na vida, né? Sim, tem que ter tudo começa na decisão, né? De sair do barco. Agora, Rafa, você... Agora que esse é um assunto polêmico. Quando a gente fala sobre revelação,
A gente sabe que hoje em dia é muito comum a gente ver isso na internet, muitas pessoas assim, hoje entregando revelação. E hoje a gente tem uma quantidade muito grande os denominados profetas, que são aquelas pessoas que elas entregam revelação, elas falam sobre algo que aconteceu ou que pode acontecer. Para a gente entrar nesse tema, nesse assunto, a primeira questão aí, vamos lá, vamos entender primeiro, o que de fato é uma profecia? O que de fato é profetizar? Profetizar é expressar a mente de Deus. Profetizar é você expressar o coração de Deus às pessoas. Tem gente que se engana muito com isso. Você expressa aquilo que é urgente de Deus, aquilo que é necessário e aquilo que Deus está pensando sobre um tempo, sobre algo que pode acontecer, que está para acontecer na vida da pessoa. Qual foi a primeira pessoa chamada de profeta na Bíblia? Gênesis 20, versículo 7, Abraão. Abraão foi o primeiro cara a ser chamado de profeta na Bíblia. Só que existe, Paulo escreveu em Efésios, as funções, né? Que é o quê? Efésios capítulo de número 4. Existe, Deus deu uns para apóstolo, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora olha a continuidade do versículo. Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e edificação da igreja. Então, qual é a função de um profeta quando ele profetiza? Não é profetizar. Não é profetizar. Não. A função de um profeta, tem muita gente que não sabe disso. A função é capacitar os santos para que os santos se tornem profetas. Então, o que define o profeta não é o resultado da sua profecia. É se ele treinou alguém para isso. Se ele capacitou alguém para isso. Como você consegue, de fato, identificar o verdadeiro profeta do falso? Como que você consegue saber, esse profeta é verdadeiro, esse profeta não é? Isso é muito forte, eu não sei nem se eu posso falar. Vai, vambora. Posso? Vai, pra cima. O que define um falso profeta não é a sua boca, é o seu coração. É isso que define um falso profeta. Agora eu vou falar algo aqui que você grave muito bem. Deus também dá dons para quem ele vai mandar no inferno. Vou repetir. Deus também dá dons para quem ele vai mandar para o inferno. Uau. Vamos provar? Naquele dia vai ter pessoas falando assim, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Sim. O que ele vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, se a intenção do coração do cara errada, é para benefício próprio e outras coisas mais, ele é um falso profeta. Porque a profecia, ela tem que ter 3 linhas. A profecia, ela é para edificação, ela é para exortação, isso foi Paulo que escreveu, e ela é para consolo. Então, edificação, fortalecer e confirmar. A profecia serve para isso. Segundo, exortação, que é o quê? Encorajar alguém a uma mudança, para que haja uma mudança. E a última, que é o consolo, trazer esperança. Se você ouve alguém revelando, se você ouve alguém falando com alguém diretamente, se não tiver essas 3 coisas, se ela ou ele que está profetizando não estiver edificando, não estiver exortando para que haja uma mudança, e não estiver consolando, é qualquer coisa, menos uma profecia. É qualquer coisa. É feitiçaria, é qualquer coisa. Menos uma profecia e menos um profeta. Se não tiver esses 3 pilares, já pode correr que é... Desfeito, corre que é laço, como diz, né? Corre que é laço. Agora, algo que a gente vê, assim, por exemplo,
Beleza, a gente sabe que ela tem 3 pilares, a profecia, isso é importante. Agora, por exemplo, na sua visão, você acredita que uma profecia, por exemplo, de CPF e de RG, ela agrega alguma coisa, ela pode ser benéfica? Tem que saber o pra quê, né? Se eu chegar aqui e falar seu CPF, eu acho que o nome é só uma cereja de um bolo. Existem muitos profetas hoje que o povo mesmo se agarra muito com fulano veio aqui, falou o meu nome. Não, é só uma cereja do bolo. Entendeu? Por quê? A revelação é o que só você sabe. E mais ninguém. Aí ele falou seu nome, mas tá bom. Ele falou coisas, seu nome todo mundo sabe, mas ele falou coisas que ninguém sabe. Isso é a revelação. Agora o cara falar o CPF, o cara falar outras coisas a mais, é só uma cereja do bolo. É só o detalhe. detalhe. O que só você sabe. E o que ninguém mais sabe. Isso sim é uma revelação. Revelar, por exemplo, quando você chega na igreja, às vezes você... muito E é algo íntimo, né? Tem muito cara hoje que diz ser profeta, mas quando você ouve, não tá falando nada mais, nada menos do que Bíblia. Ele olha pra você e fala assim, olha, essa tempestade vai se acalmar. Pô, tá na Bíblia. Mas e a sua vida? O que você tá passando? O que você falou com Deus no quarto? Por isso que eu falo que um profeta, ele expressa o coração. Mas para você chegar no coração de Deus, você tem que se tornar igual a Abraão. Porque Abraão foi chamado de profeta. Só que, antes dele ser profeta, ele se tornou amigo de Deus. Então, um profeta é aquele que expressa o coração de Deus, por quê? Para alguém, porque antes ele se tornou amigo. Ele tem intimidade. Ele conheceu o coração. Então, ele está passando para a pessoa aquilo que Deus quer falar como urgência, como algo necessário, o que Deus está pensando e o que Deus está para fazer dentro de um tempo. Sim. Agora, a gente sabe que hoje acontece muito uma busca por profetas, né? Igual você falou. Às vezes a pessoa vai na igreja e o que ela quer diretamente é ouvir o profeta falar com ela, né? Dizer alguma coisa, às vezes de algum problema que ela está passando. Ou aquelas pessoas, por exemplo, que elas vão na igreja, elas ouvem o culto inteiro, ouvem a palavra e no final elas pedem oração porque, de certo modo, a palavra, aquilo que o profeta tem a dizer, parece que superou a importância da palavra, né? Quando, na verdade, a palavra ela sempre tem que estar em primeiro lugar. Qual que é a sua visão e como lá na sua igreja você trabalha para orientar essas pessoas para que elas entendam que a palavra ela está acima de tudo, ela é prioridade? Se você entra numa igreja que só tem revelação, não tem palavra, corre dela. Se você entra numa igreja que só tem louvor e não tem palavra, você corre dela. Porque a nossa vida, os nossos dias, uma igreja precisa ser edificada na palavra. Se você entrar na minha igreja, que eu sou pastor, eu respondo pela minha. Uhum. Né? Pode entrar lá, quarta-feira, é conhecido como culto profético, Uhum. é o culto das revelações, é a quarta profética. Mas eu prego 1 hora de relógio. Uhum. 1 hora de relógio. Então, existem lugares que as pessoas entram, mas fala, pregou o quê? Ah, não lembro. Eu só lembro quando ele falou com o João, com o Ciclano, com o Tiago, com... Sim, eu só lembro da profecia. E por que essas igrejas, cara, por incrível que pareça, a igreja que não prega tanto a palavra hoje no Brasil, a gente vê que é uma realidade. Ela tende a ter um crescimento maior, porque tem mais pessoas, o povo tá lá. Tipo assim, você faz um evento e fala, ó, vai ter tal profeta lá, o povo vai. Às vezes você fala, não, vamos ter o culto da palavra, como você falou que faz na sua igreja, de 1 hora. Algumas igrejas sofrem com esses cultos porque as pessoas, elas querem ir no dia do profeta. O quanto isso é perigoso? Isso é velho, isso é antigo, André. Se você olha para a Bíblia, o povo falava o que para Moisés? Fala tu conosco. Uau. E não ele. Porque quando Deus falava com Moisés, o povo ouvia o que embaixo? Trovões. E a Bíblia diz que o povo ficava com medo. Aí chegaram em Moisés e falaram, olha, a gente prefere que você fale. E hoje em dia, o que acontece não é todos os lugares, mas o que acontece, infelizmente, é que o povo prefere ouvir um homem falar do que Deus falar. Deus fala até com uma criança correndo dentro da igreja, com alguém.
Deus fala todos os dias. Deus fala nos mínimos detalhes com a gente. O problema é que às vezes a gente não percebe. Mas todo dia Deus fala com você. Se você não tiver conectado a Ele, o dia vai passar batido e você vai dizer assim, hoje eu não ouvi Deus falar. Não, Deus falou. Você que não prestou atenção. Você que não estava com os olhos atentos, os ouvidos atentos, a voz ou a um sinal que Ele te deu durante aquele dia. Uau. Agora, essa pergunta aqui, ela é interessante porque você é um cara que Deus realmente ele te entrega, te dá revelações. A gente já viu diversos vídeos na internet que, né, você falando de coisas assim que as pessoas elas foram tocadas, porque isso era coisas íntimas dessas pessoas e Deus utilizou você. Qual foi a experiência assim que você teve? Se você pudesse aqui pegar 2 experiências que você teve de uma profecia que tipo assim que Deus falou pra você falar para entregou pra você falar pra alguma pessoa e até você duvidou, tipo, não, isso aqui é muito pesado, mas como que eu vou falar isso? Já aconteceu? No início acontecia muito. Eu tava procurando entender ainda muitas coisas. Uhum. Mas eu aprendi debaixo daquilo que Paulo ensinou, do que é profecia, do que eu acabei de falar, sobre edificação, exortação e consolo. Uhum. Então, quando se trata de exortar, eu acho que Deus não envergonha ninguém. Se um profeta, ele pega um microfone desse e ele fala diretamente um pecado em público, Uhum. ele pode ser processado por isso. Porque ele está expondo um caso de traição, por exemplo, pode ser. Deus já falou para mim assim, numa igreja. Olha, aquele cara ali, do lado dele não é a mulher dele. A mulher tá em casa. O que eu fiz? Eu tinha que passar um recado, mas não em público. Você entendeu? Eu olhei para ele no microfone, eu falei assim, você e essa moça, eu quero falar com vocês no final. E quando acabou, eu passei para ele. Porque tem coisas que Deus trata no seu particular. E outras Deus trata em público. Mas eu acho que não é expondo, envergonhando, humilhando alguém que a pessoa se intitula profeta. E acho que isso não é expressar o coração de Deus. Uau. Não é humilhando alguém que a pessoa... porque o coração de Deus, ele justamente não é de humilhar as pessoas. Você, por exemplo, tem essa certeza de que, de fato, assim, a correção, ela não deve ser em público? Corrigir uma pessoa, por exemplo, aqui você já responde como um pastor. Corrigir uma pessoa, corrigir um membro, às vezes que cometeu algum deslize, tem que sempre ser no secreto? Você acha errado, por exemplo, o pastor que expõe, como, por exemplo, algumas igrejas que eles chamam a pessoa, falam, ele ficou sem cear um bom tempo, já passou isso, agora tá voltando porque cometeu isso, isso e isso. Qual é a sua visão diante disso? Cara, eu já vi antigamente, né? Tinha 15 anos, eu me lembro que eu estava em uma igreja para pregar e nesse dia, o pastor, antes da ceia, ele fez aquilo que alguns têm costume, né? Quem aqui tem algo a falar, pedir perdão, fique em pé e tome a palavra. Aí levantou um camarada, pegou o microfone e começou a pedir perdão para a esposa dele de algo que eles tinham brigado dentro de casa. Mas, cara, pra que falar isso em público? Não é com ela dentro de casa? Por que não se resolve dentro? Então o cara não teve coragem de pedir perdão pra mulher por uma palavra mal colocada dentro de casa. Ele chega em público, talvez para querer se aparecer. Então o que aconteceu ali se resolve ali. Porque a igreja entra de tudo. Entra de tudo. E já pensou se uma vizinha fofoqueira foi no culto? A vizinha fofoqueira tá lá, ela ouve o cara falar uma coisa,
ela espalha para a rua inteira. O que o cara falou lá na igreja. Ó, pediu perdão para fulano, o outro pediu perdão para ciclano, porque aconteceu isso e isso, e falaram isso e aquilo outro. Então, quando você vai ver, o negócio tá longe, sem necessidade. Porque não, faltou o quê? Faltou sabedoria. Sabedoria. Eu acho que, na verdade, é totalmente errado isso. Né? E um pastor, ele tem que corrigir a ovelha longe do povo. É sozinho, é sentando, é conversando. Não é expondo a pessoa. Mas é conversando, sentando, mostrando o erro, mostrando os acertos. E ver mesmo se a pessoa se arrependeu daquilo que fez. Se ela de fato está arrependida. Agora vamos para outro ponto aqui, porque hoje, para quem não sabe, o pastor Rafael Felipe, ele é um pastor, que é o pastor presidente da Igreja Apostólica Tempo de Vencer, e é também um pregador itinerante, que viaja o Brasil, indo em diversas igrejas para pregar. O coração tá mais no quê? Na itinerância ou na... Eu sempre gostei mais de pastorear, mas são diferente, dois desafios muito difíceis. 2 desafios muito complicados. Você pregar em outras igrejas. Um itinerante, se ele tiver 3 mensagens, ele roda as 3 mensagens aí um bom tempo. Porque hoje ele está numa igreja, amanhã ele pode pregar a mesma mensagem em outro lugar. E ninguém sabe. Amanhã ele pode pregar a mesma mensagem em outro lugar. Agora, um pastor, ele tem o desafio de todo dia que ele for pregar, trazer uma mensagem nova para o povo. Trazer algo novo. Porque o povo está muito exigente hoje. Muito exigente hoje. Você vê que hoje você vai na internet, tem milhares de mensagens. É tipo um cardápio. Milhares de mensagens. Você pregar fora tem os seus poréns, né? Você vai se deparar com a solidão, você vai ficar longe da sua família, às vezes você vai ser maltratado em alguns lugares, o perigo de você estar na estrada, correndo risco de vida. Você está com uma multidão hoje. Sim. Acabou o culto, passou 1 hora, você se vê sozinho dentro de um quarto de hotel. Parece 2 mundos. Para quem é itinerante sabe do que eu tô falando. É solitário, né? Você Vida está na igreja, acabou o culto, a pessoa pede oração, uns tira foto com você, te abraça, uns te dá presente. Então você tá ali sendo querido com um monte de gente. Mas daqui 1 hora, quando você entra no quarto do hotel, você se vê só. É você e Deus e mais ninguém. Então, e o lado de você ser pastor exige esforço, dedicação, tempo. Vai gastar seu tempo, entendeu? E o pastor, ele precisa se dedicar à leitura da palavra. Não é chegar, igual eu já vi, você também já deve ter visto, um camarada chegar no altar e fazer assim, ó. Hoje, vamos ver o que Deus vai falar. E fechar o olho e saiu aqui, vamos ler. E a cabeça dele é tão fechada para estudo que ele diz que é o Espírito Santo que conduz. Aí ele dá qualquer coisa, ele tá falando coisa ali que ele nem sabe. O que fruto da mente dele, da imaginação dele. Aquilo que ele tá tentando resolver ali na hora, se virar ali na hora e falar pro povo. Eu vou falar uma frase aqui que eu carrego comigo há um bom tempo. A falta de despreparo é uma falta de respeito com quem te ouve. Uau! O despreparo na hora de uma mensagem é uma falta de respeito com quem está te ouvindo. O povo foi ali, não é para ouvir a mesma mensagem todo dia, não. O povo está ali para ouvir e para receber uma comida que vai alimentar ela e ele a semana inteira. Tem gente que não consegue estar no culto de quarta, de sexta, ou de terça, ou de quinta por causa da correria do serviço. Então a pessoa vai no domingo, aí o pastor vai pregar de novo a mesma coisa. Aí vai no outro domingo de novo a mesma coisa. Sim. E as igrejas, não todas, mas tem umas que só respiram quando trazem algum pregador de fora. Porque a mensagem é diferente. Então o despreparo no altar é uma falta de respeito com quem está te ouvindo. Ou seja, pregadores, o conselho é: ande sempre
Preparado. Preparado. Cara, que top, muito bom. Eu queria agora, eu sempre peço isso, pastor. Todo convidado meu que vem aqui, eu sempre peço isso. Eu queria que você olhasse para essa câmera antes da gente finalizar e você fosse boca de Deus, falasse agora com quem está nos assistindo, que talvez é uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, algum processo de depressão, talvez a ansiedade está tomando conta dessa pessoa. Eu queria que você falasse diretamente com essa pessoa que nos assiste. Uma palavra de Deus para você. A única ave que ousa atacar a águia é o corvo. Quando a águia está voando, o corvo é a única ave que pousa em cima da águia e morde o pescoço. E você não vê a águia, quando está voando, reagindo, gastando tempo com o corvo, gastando energia com o corvo. Você vê a águia voando mais alto, ela abre as asas e voa mais alto ainda. Por que que ela faz isso? Porque quanto mais alto ela sobe, vai faltando oxigênio ao corvo e rapidamente ele cai lá de cima. Porque a águia é a única ave que voa mais alto que todas as outras aves. E o que eu quero deixar para você é essa palavra nessa noite ou nesse dia, no horário que você está assistindo. Aprenda com a águia. Não lute, não gaste energia, não bata a boca, não discuta. É só você começar a voar mais alto que os corvos vão cair por terra. Uau! Senhoras e senhores, esse foi o pastor Rafael Felipe. Eu queria que você agora deixasse as suas redes sociais. Deixa o Instagram também da igreja para quem quer te assistir, quem quer te encontrar, quem quer convidar você para ir na sua igreja pregar. Nós temos uma audiência muito grande nesse Brasil e no mundo e seria legal a gente compartilhar os alcances do pastor Rafael Felipe. Gente, meu Instagram é Rafael Felipe, mas se escreve totalmente diferente de como você sabe o Rafael e Felipe normal. Vou soletrar um pouco para você, ó. R-A-P-H-A-E-L. É Rafael, né? Não tem F. E o Felipe também não tem F. É P-H-I, 2-L-I, 2-P e o E. Rafael Felipe. Se você ficou com dúvida, nós já deixamos aqui, porque nós temos uma produção muito eficiente. Essa produção do YoungCast é uma produção top, né não? Essa produção é show de bola. Aqui na descrição você vai encontrar o Instagram do pastor Rafael Felipe. Vai lá no Instagram dele, aproveita e se inscreve no canal. Todas as informações das redes sociais dele vai estar disponíveis lá no nosso canal. E eu sei que já tem um corte dessa entrevista aqui que você achou um absurdo e você está doido para compartilhar isso com alguém. Todos os cortes dessa entrevista já estão disponíveis lá em nosso Instagram. Então você pode ir lá em nosso Instagram e acompanhar todo o conteúdo que nós disponibilizamos lá para você. Meu amigo pastor Rafael Felipe, eu quero te agradecer. Obrigado amigo, por você, Deus te abençoe. por você ter atravessado a junto, cidade para estar aqui. Atravessou o oceano para estar aqui e veio de um compromisso. Vim de um compromisso, de uma reunião hoje aqui na Vila Mariana, vim direto para cá. Inclusive, hoje está tendo culto lá na igreja e que Deus abençoe todos os membros, você que estava na igreja e agora está assistindo esse podcast, Deus te abençoe. Hoje ele não esteve lá na igreja, mas ele esteve pregando, esteve falando aqui para um outro público para acompanhá-lo. No podcast de hoje nós aprendemos coisas extremamente relevantes, lições para nós levarmos para a nossa vida. É aquilo, né? Tudo volta para a paternidade. A importância de ser filho. O filho, ele não faz nada pelo pai. O filho, ele não pediu para nascer, o filho, ele não pediu para o pai e disse, pai, me ame. O filho, ele é filho, e isso é o bastante, o suficiente para o pai amá-lo. E esse amor, ele é um amor incondicional. Quando você entende que você é filho, tudo muda na sua vida. A verdade é que o seu inimigo, ele não vai querer tirar apenas a sua paz, ele não vai querer roubar a sua fé, ele não vai querer se ater a apenas te perseguir, ele vai focar principalmente em algo, que é na paternidade. Porque no dia que ele tentar te convencer que você não é filho, e se ele tiver êxito, e você se ver alguém que não é filho, alguém que perdeu a paternidade, isso pode ser um risco muito grande para você. Porque a grande verdade é que independente do erro que você cometeu ou comete, a grande verdade é que independente das coisas que já passaram na sua vida, a paternidade, o acesso ao pai, ele te traz a misericórdia, a graça e o perdão. Então, se em algum momento da sua vida você se sentir triste, incapaz, com qualquer motivo, com qualquer coisa que tenha acontecido, calma,
relaxa, respira, olhe para cima e saiba, você tem um pai. E o seu pai, ele tem nome. Ele está por você, ele está acompanhando a sua vida e ele está sempre ao seu lado. Esse foi o nosso episódio do YangCast de hoje. Você aqui do lado pode assistir o próximo episódio. Já pula pra cá porque eu sei que você vai maratonar esse podcast aqui hoje. Então clica aqui no link, você pode clicar aqui, ó, e tem um QR Code que você consegue ir lá pro Instagram, pro TikTok e acompanhar todos os nossos conteúdos que já estão disponibilizados lá, tá bom? Beijão e eu te vejo daqui a 5 segundos porque eu sei que você vai assistir o próximo vídeo aqui. Tamo junto!